Bem-vindos ao Curioso News! No vídeo de hoje eu vou falar de como ver o cometa Neowise no Brasil. Será que vai dar para ver o cometa mesmo? Bom, a gente vai precisar de um pouquinho de sorte, mas em alguns lugares vai dar para ver sim. Então se segura aí, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como localizar e fazer observações do Neowise. Mas afinal de contas, que cometa é esse? Qual a origem deste objeto estelar que alguns meses atrás ninguém sabia de sua existência? É isso que vamos ver agora. Vamos pro vídeo. O cometa Neowise foi descoberto há pouco mais de 3 meses. Ele foi observado pela primeira vez no dia 27 de março deste ano pelo telescópio Neowise da NASA. Boa parte dos cometas que se aproximam relativamente perto do Sol acabam se desintegrando, como aconteceu com os cometas Atlas, Borisov e Pan-STARRS C/2017. Mas não foi o que aconteceu com o Neowise. Não só ele continua intacto, como aumentou seu brilho. Entre os dias 22 e 27 de junho, ocorreu um aumento súbito do brilho, indicando que o cometa poderia ficar visível a olho nu. Neste período, entre os dias 22 e 27 de junho, só não podíamos vê-lo ainda por causa da sua posição, que ainda estava ofuscada pelo Sol. E então, finalmente no início de julho, ele apareceu. E de lá para cá, já foram várias fotografias em diversos países do hemisfério norte do planeta. Para nós aqui do hemisfério sul, vamos precisar aguardar mais alguns dias. No dia 20 de julho, ele vai começar a aparecer nos estados mais ao norte do país. No dia 23 de julho, ele já estará visível na faixa sudeste do país. E, por fim, no dia 26 de julho, aí sim ele estará visível em todos os estados brasileiros. Até onde se sabe, sua trajetória dura 6.765 anos. Sim, ele já passou por aqui há quase 7 milênios atrás. E se você não conseguir ver o Neowise agora, terá que esperar os próximos 6.765 anos. Eu acho que é um tempo um pouquinho grande para se esperar, né? Nem sei se a civilização vive até lá. Atualmente ele está visível a olho nu no hemisfério norte do planeta. Como eu já falei, aqui no Brasil ele vai estar visível a partir do dia 20, dependendo da região do país. Aí vem a grande dúvida: será que vai dar mesmo para ver a olho nu? Bom, eu já vou adiantar o seguinte: a gente vai precisar de bastante sorte. O que acontece é que a partir de agora o cometa começa a perder o brilho. Mesmo essas fotos que estão sendo divulgadas na internet, que foi tirada lá no hemisfério norte, para captar essas imagens, a câmera precisa ter um alto tempo de exposição. A olho nu, basicamente o que se vê é uma estrela. Para você conseguir ver a cauda, aí você tem que usar algum equipamento, tipo um binóculo, um telescópio ou de repente um aparelho, né, que tem uma câmera legal e faz um zoom assim bem bacana. Outro problema que a gente tem no Brasil é que o cometa vai aparecer bem ali no finalzinho da tarde, ou seja, quando o sol se pôr, aí o cometa aparece, só que o cometa vai aparecer muito próximo à linha do horizonte. O cometa apareceu, mas você vai ter ali muito pouco tempo de visibilidade porque logo o cometa se põe também. Outro problema agravante é que em cidades populosas como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, você tem uma luminosidade muito grande. E além disso você também tem a poluição, aquela camada de poluição que fica no horizonte. Então tudo isso acaba impossibilitando de ver o cometa. E isso sem mencionar também as construções, né? Por exemplo, São Paulo
na maioria dos bairros você não consegue ver o horizonte por causa dos prédios, né? Para você ver o cometa, você vai ter que estar em um lugar alto para que você consiga ver ali a linha do horizonte. Em condições normais, ou seja, em locais que tem pouca iluminação, é provável que o cometa seja visto como uma estrela, tá? Assim como aconteceu lá no hemisfério norte. Para você conseguir ver a cauda, aí só com a utilização de um binóculo ou um telescópio, tá? Ou como eu falei, um celular que consiga, que tenha aí um zoom bem interessante. Bom, fora isso, a gente também vai ter que contar com a sorte do tempo. Ou seja, a gente precisa que o céu esteja limpo nesses dias, né? Então é isso aí, se você quiser ver o cometa, tente evitar, a princípio, cidades muito populosas, tá? E procure lugares altos. Então a gente pode adotar a seguinte regra. Para conseguir ver o cometa, quanto mais ao sul do país você estiver, mais longe dos centros urbanos você deve estar. E como ver o cometa? Então vamos lá. Então, como eu já falei, ver o cometa não vai ser fácil. Então, quanto antes você se preparar, melhor. Então já separa o dispositivo que você vai usar, se você vai usar um binóculo, se você vai usar um celular, se você vai usar um telescópio, já prepara o tripé. Então você já tem que ter tudo isso daí preparado antecipadamente, já que vai ser muito pouco tempo que a gente vai ter para fazer a observação. Eu vou mostrar aqui como você fazer a localização do cometa sem a utilização de coordenadas e sem a utilização de aplicativos. Mas claro, se você tiver uma bússola, já facilita bastante. Eu vou tentar fazer uma simulação aqui usando o Stellarium. Para quem quiser instalar o Stellarium, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só um detalhe, se você instalar o Stellarium, quando você instalar, ele não vai ter os dados do NeoWise. Para você obter esses dados, você vai ter que importar essas informações. Então eu vou deixar um link também de um outro vídeo que explica como você obter os dados do NeoWise dentro do Stellarium, tá bom? Então vamos lá. Só uma outra coisa, como o Brasil é muito grande, eu vou fazer umas simulações aqui usando 4 cidades. Eu vou usar a cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, Goiânia, São Paulo e Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Se você não mora em algumas dessas localidades, aí é só você ver mais ou menos a que é mais próxima de você, e baseado no que eu vou mostrar aqui, você vai ter uma boa ideia de onde o NeoWise vai aparecer no céu. Eu vou começar pelo dia 21 de julho, uma terça-feira, na cidade de Natal. Em Natal, assim como em todas as cidades, quanto antes você se preparar, melhor para conseguir ver o cometa. Por exemplo, a partir das 16 horas, já vai observando mais ou menos a posição do Sol, como que ele se desloca ali em direção ao oeste, para você já ir determinando o local que o Sol vai se pôr, para você já ter uma compreensão ali mais ou menos do que está acontecendo no céu, tá? O NeoWise, ele vai aparecer próximo ao noroeste. Daí o porquê, se você tiver uma bússola, né, já ajuda bastante, porque aí você determina ali mais ou menos onde é o noroeste, você já tem uma ideia ali mais ou menos próxima de onde o NeoWise vai aparecer. Quando for 15 para 6 da tarde, a luminosidade do Sol vai começar a cair bastante. Algumas estrelas vão começar a aparecer no céu e aos poucos vai começar a aparecer também estrelas no horizonte. E aí é nesse momento que o NeoWise também vai começar a aparecer. Provavelmente você vai conseguir ter uma melhor visibilidade a partir das 18 horas, ou seja, 15 minutos depois. Neste dia, para facilitar, nós vamos poder usar essas 2 estrelas como referência. Note que o NeoWise ele forma uma terceira estrela nessa sequência aqui, ó, tá vendo? Claro, mas isso somente no dia 21. Então, se você estiver numa região próxima a Natal e conseguir ver essas 2 estrelas, se você estiver conseguindo ver elas, provavelmente você vai conseguir ver o NeoWise também. Lembrando que Natal tem muita poluição luminosa. O ideal mesmo é ficar longe dos centros urbanos.
Quanto mais longe você estiver da luminosidade, mais fácil vai ser a visualização do cometa. Ah, mas como que ele vai aparecer? Vai aparecer aquela cauda bonita? Provavelmente a olho nu não. É bem provável, pode acontecer, lógico, né? Pode ser que, quem sabe, né? Tomara. Mas provavelmente você vai precisar de um binóculo para conseguir ver a cauda. Mas uau, né? Já pensou? Você pega um binóculo ali e começa a ver um cometa ali, aquele design de cometa ao vivo, você vendo com seus próprios olhos. Meu, é para isso que eu estou fazendo este vídeo, tá? É para você se preparar e conseguir ter essa emoção de ver um cometa com seus próprios olhos. O cometa, claro, ele vai ficar mais visível conforme o tempo passa. Mas por outro lado, vai ser muito pouco tempo, né? Daqui a pouquinho ele, né, já some no horizonte. Já no dia 22, aí já melhora um pouquinho. Aí você já vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer a observação do cometa. Agora vamos pular para o dia 23. Em Natal, no dia 23, mais ou menos por volta das 18 horas, o cometa vai ficar visível. Agora note a posição do cometa em relação àquelas duas estrelas. Agora ele forma um triângulo aqui, ó, tá vendo? E você pode usar também esta outra estrela como referência. E se você usar essa outra estrela como referência, o Neowise vai ficar bem no meio. Mas vai ser a partir das 18h30 que aí sim teremos uma boa visibilidade. Eu acredito que no dia 23, pelo menos na região norte do Brasil, será o melhor dia para fazer observação do Neowise. Coincidentemente, nesse dia é o dia em que o cometa vai estar mais próximo da Terra. Agora vamos para Goiânia. Vamos ver como vai ser a visibilidade do cometa neste mesmo horário, às 18h30. Lembrando que estamos fazendo uma simulação do dia 23. Bom, o que acontece aqui às 6h30 da tarde em Goiânia, a gente ainda tem um pouco de brilho do Sol. Então ainda vai ser difícil para ver o cometa. Mas conforme as estrelas vão aparecendo, o Neowise vai aparecer também. Lembrando mais uma vez, se você estiver em centros urbanos, aí fica difícil de ver, né? Então você precisa de preferência, se você estiver numa zona rural, aí sim, aí vai ser um lugar bom para você conseguir ver o cometa. Agora note aquela terceira estrela, a gente vai continuar utilizando ela como referência. Então fica atento no céu, porque entre as 18 horas e as 18h15 é mais ou menos neste horário que o cometa vai começar a aparecer. Agora bom mesmo vai ficar às 19 horas. Mas aí é aquela história, né? Mais alguns minutinhos e o Neowise se põe. Agora vamos ver o que acontece neste mesmo dia na cidade de São Paulo. Eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo. Então vamos lá. Vamos para São Paulo. São Paulo. Bom, quem mora em São Paulo sabe disso, né? Infelizmente, São Paulo é um dos piores lugares do mundo para se ver o céu noturno. Hoje em dia, quase não tem estrela no céu de São Paulo. Então, o ideal, se for possível, é tentar se afastar da capital. O problema é que toda a região ela tem cidades muito grandes, né? Por exemplo, se você tem São Paulo, você tem Santos, São Bernardo, Santo André, né, que são cidades ali praticamente que não tem divisa, é tudo colado uma na outra. Mas mesmo que você saia, você vá para uma outra direção, por exemplo, sentido Campinas, olha só a situação, se você estiver na metade do caminho entre Campinas e São Paulo, mesmo assim você tem um céu ruim para se ver estrelas, porque você tem toda aquela névoa de luz que se forma, né, entre as cidades. Então realmente é um lugar difícil, mas
não vamos perder as esperanças, né? Então vamos lá, vamos com fé que vai dar certo sim. Como tem poucas estrelas no céu de São Paulo, então não vai dar para usar aquelas estrelas de referência. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a Lua. Você vai fazer o seguinte, às 4h30 da tarde, ó, tem que anotar na agenda, tem que ser exatamente às 4h30 da tarde. Às 4h30 da tarde, a Lua vai estar praticamente no ponto do noroeste. Então, é importante você olhar para a Lua, né, e você fazer uma linha reta até o horizonte, uma linha reta vertical até o horizonte. E aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar alguma coisa que possa servir de referência. Essa referência vai ser o seu ponto noroeste. Você pode usar um prédio, pode usar uma árvore, pode usar, sei lá, uma montanha, mas enfim, utilize um ponto como referência do seu ponto noroeste. Bom, a gente está visualizando aqui às 4h30, eu vou soltar o tempo aqui agora. O sol se põe, também é legal, né, você marcar mais ou menos ali onde o sol está se pondo. Lembrando que a minha lente aqui no estelário, a gente está vendo tudo junto, tudo próximo. O oeste ele não está aqui do lado do noroeste como apresenta aqui, tá? O Neowise ele deve começar a aparecer por volta das 6h10. A gente ainda vai ter um pouquinho de luminosidade do sol e o Neowise já vai aparecer quase no horizonte. Vai ser muito pouco tempo de visibilidade mesmo, tá? Na hora que o Neowise começar a ficar brilhante, na hora que começar a ficar bom, aí ele se põe no horizonte. Então o que vai acontecer? Ele vai aparecer à direita do noroeste. Então se você anotou qual que é o seu objeto que marca o noroeste, então a gente já sabe que o Neowise vai aparecer em algum local à direita desse ponto. Agora anote aí, exatamente às 18h10, você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar uma linha vertical da Lua até a linha do horizonte, ok? Daí, né, você determinou ali onde essa linha toca ali o horizonte. Daí você vai imaginar uma outra linha horizontal até o ponto que marca o noroeste, ok? Agora anote essa distância entre a linha vertical da Lua e o noroeste. O Neowise ele vai aparecer mais ou menos nessa mesma distância do lado direito, né? É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é mais ou menos nessa distância, tá? Então você tem aí uma região bem próxima de onde ele vai estar aparecendo. Claro, se você tiver aplicativos, tiver com o estelário atualizado, aí você vai ter as coordenadas, aí fica bem mais fácil. Aqui eu estou mostrando como você localizar o cometa sem a utilização de nada, né? Nem mesmo bússola. Provavelmente o cometa vai começar a brilhar de fato a partir das 18h20, por isso que tem que ter toda aquela preparação. Quando ele começar a brilhar, você já tem que tá vendo ele. O brilhar que eu digo, na verdade, não é bem brilhar, é começar a se destacar mais no horizonte. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são cidades que têm muitos prédios. Então o ideal o ideal mesmo é que você esteja realmente fora desses centros urbanos. Mas o principal também é que você esteja num lugar alto, para que você consiga ter uma visão muito boa do horizonte. Vale notar que a cada dia que passa, o Neowise ele vai perdendo brilho. Então, embora no dia 23, né, a gente ainda tenha ali uma boa visibilidade, mas daí para frente vai ficando... Assim, você vai tendo mais tempo de visibilidade, mas por outro lado vai ficando mais difícil de você localizar o cometa. Tudo isso que eu estou falando para a cidade de São Paulo, ele vale para todas essas cidades aí da faixa do Sudeste, tá? Agora vamos ver o que vai acontecer no dia 25 em São Paulo. No dia 25 já melhora bem. O cometa vai começar a aparecer por volta das 18 horas.
a gente vai ter mais tempo de visibilidade, mas o melhor momento de observação mesmo vai ser às 10:07 da noite. É assim, embora a gente vai ter mais tempo de visibilidade, é muito provável que mesmo em cidades pequenas, talvez já fique muito difícil de você ver o cometa a olho nu. Então, mesmo nesse dia que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para localizar, mas eu acho que só vai dar para ver com a utilização de um binóculo, tá? Eu acho que a olho nu vai ser muito difícil. Isso mesmo em cidades pequenas. Agora vamos ver a diferença em Natal. Note que em Natal, neste mesmo horário, o cometa vai estar mais alto no céu e, lógico, com mais tempo de visibilidade. Mas aqui também, mesmo estando fora dos centros urbanos, eu acredito que só vai dar para ver com binóculo também, tá? A olho nu eu acredito que vai ser um pouquinho difícil. Neste dia, a estimativa é que o Neowise esteja com brilho de quase magnitude 5. Isso é o equivalente a uma estrela de pouco brilho no céu. Só para comparar, em São Paulo a gente não consegue ver estrelas de magnitude 5, tá? É por isso que nesses dias vai ser bem difícil da gente conseguir ver em centros urbanos. Mas quem sabe, né? Cometas são objetos imprevisíveis. Quem sabe o Neowise não cria aí uma surpresa, né? Agora vamos para o dia 26 de julho. Dia 26, às 18h40 em Natal, ele vai estar um pouco à esquerda do noroeste. Em Goiânia, neste mesmo horário, ele estará à direita do ponto noroeste. Mas em Goiânia, se você esperar mais alguns minutinhos, às 19 horas, teremos um bom horário para visualizar o Neowise. Em São Paulo, no mesmo horário, se você estiver em uma região de pouca luz, também vai ser um bom horário de visualização. Lembrando, com o uso de pelo menos um binóculo. Agora vamos ver neste mesmo dia o que vai acontecer na cidade de Porto Alegre. Então veja, vai dar para ver o cometa, bem no horizonte. Então se você usar um binóculo ou até melhor um telescópio, aí sim você vai conseguir ter ali alguns minutinhos de visibilidade do Neowise. A olho nu, eu acho que vai ser muito difícil em Porto Alegre. Assim como nos outros lugares, a impressão que a gente vai ter é de estar vendo uma estrela e não um cometa. Então, reforçando, a dica é a seguinte: se prepare bem antes, encontre o lugar aberto com boa visibilidade do horizonte, sem obstáculos, e prepare os equipamentos. Se tiver binóculo, melhor; se tiver bússola, melhor; se tiver um telescópio, melhor ainda. Outra dica: instale aí o Estelário ou use algum aplicativo de astronomia que esteja, claro, atualizado nesse dia. Cometas são objetos imprevisíveis, então por isso que vale muito a pena se preparar antes. Quem sabe a gente não se depare com um grande show. Então é isso, pessoal. Boa observação para todo mundo. Quem conseguiu boas fotos, me manda lá na página do Curioso News no Facebook, que a gente divulga aqui no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.